A queda do Império Romano ocorreu no século V, em meio a um contexto de pressões internas e externas que resultaram em seu colapso. As invasões dos povos bárbaros, como visigodos e ostrogodos, juntamente com a instabilidade política, a crise econômica, a corrupção e os desafios militares, contribuíram para o desmantelamento progressivo das estruturas romanas. Esse colapso envolveu uma série de conflitos, migrações e a destituição de imperadores, como Rômulo Augusto em 476, levando a uma transformação profunda na estrutura política e social do império. O surgimento de reinos bárbaros, mudanças culturais, declínios econômico, expansão do cristianismo e o início da Idade Média. Apesar do fim do império, o legado romano continuou presente em aspectos como direito, arquitetura e as línguas neonatinas, marcando uma transição complexa para um novo período histórico. A queda do Império Romano foi um processo prolongado e multifacetado, que envolveu tantos fatores externos quanto internos. Para entendê-la, é necessário considerar vários elementos, incluindo invasões bárbaras, crises internas e transformações sociais e políticas. Um dos fatores principais foi a pressão dos povos bárbaros nas fronteiras do Império. Essas invasões foram muitas vezes violentas e aceleraram a fragmentação do território romano. Internamente, o Império também enfrentou graves crises. A administração romana lidava com corrupção, rivalidades de classe, pesados impostos e dificuldades econômicas, que mineraram na sua coesão e estabilidade. Há ainda teorias sobre uma possível seca prolongada que teria afetado a produção agrícola e, consequentemente, a economia do império. A entrada de Clovis, rei dos francos, na estrutura administrativa romana ilustra a combinação de elementos romanos e bárbaros no poder. Como governador da Bélgica, Clovis exemplificava a fusão política que caracterizaria o período de transição para os reinos bárbaros. As mudanças sociais e culturais também desempenharam um papel importante. As elites galo-romanas, por exemplo, continuaram leais às tradições romanas, o que ajudou a manter certa continuidade cultural e legitimidade dos reinos bárbaros. A complexidade da queda do Império Romano é abordada de forma variada por historiadores. A escola germanista vê a influência germânica como essencial na formação da Idade Média, destacando o papel das instituições germânicas no novo arranjo político. Já a escola romanista enfatiza a persistência da herança romana, mesmo após a queda, especialmente por meio do direito romano e de algumas instituições. O imperador Justiniano, do Império Bizantino, tentou recuperar os territórios perdidos, liderando campanhas militares que conseguiram restabelecer temporariamente o controle sobre algumas áreas. No entanto, essas conquistas foram passageiras e não reverteram completamente as perdas do Império. A queda do Império Romano teve consequências significativas que influenciaram a história europeia mundial, entre elas desintegração política e social. Com o colapso do Império, a centralização política desapareceu, resultando na fragmentação de territórios e na formação de reinos independentes de origem germânica. Os povos bárbaros, como os visigodos, ostrogodos, os vândalos e francos, estabeleceram reinos em terras que antes faziam parte do Império Romano. A interação entre romanos e bárbaros gerou um sincretismo cultural, onde elementos romanos foram absorvidos pelos novos reinos, enquanto as culturas bárbaras influenciaram a sociedade romana. A estrutura econômica centralizada deu lugar a uma economia mais local e descentralizada, com menor produção agrícola e comércio. Durante e após a queda, o cristianismo emergiu como uma força unificadora. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na preservação de conhecimentos e na promoção de estabilidade social. A queda do Império Romano do Ocidente marcou o começo da Idade Média, caracterizada pela descentralização do poder e pelo feudalismo. A tradição de educação e conhecimento romanos foi mantida em mosteiros e centros religiosos, formando uma base para os futuros avanços intelectuais da Europa. O legado romano continuou a influenciar culturas, posteriormente em áreas como o direito, a arquitetura, a engenharia e as línguas latinas, moldando a identidade da Europa medieval e moderna. Este evento
Renascimento foi, portanto, uma transição gradual e complexa que abriu o caminho para um novo período histórico.